Hoje a gente vai falar sobre a anatomia da crucificação. Eu sou a professora Natália Reineck, fisioterapeuta, mestre e doutora em Ciências da Saúde e professora de Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano. E hoje a gente vai falar sobre a crucificação de Jesus sob uma perspectiva anatômica e fisiológica. Antes de ser levado pelos soldados romanos, Jesus orou no Monte das Oliveiras. E o texto do livro de Lucas, que era médico por sinal, diz o seguinte: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Essa condição de suar sangue, de transpirar sangue, é rara, mas ela pode acontecer. E ela é chamada de hematidrose. A hematidrose é uma condição rara, então, caracterizada pelo sangramento espontâneo através da pele íntegra. E esse sangramento geralmente cessa após alguns minutos. Ela não tem causas bem estabelecidas, mas o estresse e a ansiedade intensos podem ser fatores desencadeantes. Existe a sugestão de que o mecanismo da hematidrose envolva aí uma ação excessiva do sistema nervoso simpático. Isso causaria o rompimento de vasos sanguíneos que estão passando ali próximos às glândulas sudoríparas. O sangue então sairia através dessas glândulas. Mas existem também relatos dizendo que o sangue pode sair não só dos poros, mas também dos folículos pilosos. Depois disso, e antes de ser crucificado, Jesus também foi torturado. Ele foi chicoteado várias vezes com um chicote romano chamado flagrum. Era um chicote feito com tiras de couro, onde na ponta eles amarravam objetos pontiagudos, como metais ou ossos. Por causa desses objetos, a vítima que sofria a tortura, o flagelo, tinha a sua pele dilacerada. E o flagelo podia então causar lesões graves, arrancando a pele, chegando até vasos sanguíneos de maior porte e possivelmente atingindo até músculos. O flagelo podia ser tão intenso que algumas pessoas não chegavam nem à crucificação em si e já morriam durante a tortura por causa do intenso sangramento. Depois de tudo isso, Jesus ainda precisou carregar parte da sua cruz aí pela rota da crucificação. Mas o seu corpo já estava tão debilitado por causa dos ferimentos e da perda de sangue que ele não conseguiu completar o percurso e um homem chamado Simão foi chamado para ajudar. Além disso, a dor era extremamente intensa, já que a madeira que ele carregava e que não era leve, pesava cerca de 40 a 60 quilos, fazia atrito aí contra as suas costas dilaceradas. Bom, até aqui, os ferimentos gerados pelo flagelo, a dor intensa e a perda de sangue deixaram Jesus num estado de pré-choque. Além disso, o abuso físico e mental por parte dos judeus e romanos e a falta de sono, de comida e de água contribuíam para o estado geral aí de fraqueza de Jesus. Portanto, mesmo antes da crucificação, a condição física de Jesus já era possivelmente crítica. Na crucificação, a vítima era presa na cruz com pregos que atravessavam as suas mãos e os seus pés. Provavelmente, o local de fixação dos pregos não era na palma da mão em si, porque aqui na palma da mão nós temos os metacarpos, e aí a gente não tem estrutura óssea o suficiente para aguentar o peso do corpo, e o prego poderia facilmente rasgar a mão da vítima. O local mais provável de fixação desses pregos é entre as duas fileiras dos ossos do carpo, ou então entre a fileira proximal dos ossos do carpo e o osso rádio. A fixação do prego nesse local podia levar a fraturas, a uma dor intensa pelo rompimento do periósteo, ou então possivelmente podia atingir o importante nervo que passa aqui, chamado nervo mediano, e isso causaria uma dor excruciante. Já o prego que fixava os pés era provavelmente posicionado no segundo espaço metatarsal. É muito provável nessa região que o nervo fibular profundo e os ramos dos nervos plantares fossem atingidos, gerando também uma dor extremamente intensa. A biomecânica da respiração também era extremamente afetada durante a crucificação. O peso do corpo tracionando os braços estendidos dificultavam a expiração passiva. A morte de uma pessoa crucificada era multifatorial, mas existem duas causas mais prováveis de morte, e essas causas são o choque hipovolêmico pela perda de sangue
ou a asfixia por exaustão. A morte de cruz era uma morte lenta que podia variar entre 3 horas até 3 ou 4 dias. Tudo dependia do quão severo era o flagelo antes da crucificação. Era comum também que os soldados quebrassem os ossos da perna da vítima, a tíbia e a fíbula, para acelerar a morte da vítima. Os ossos de Jesus não foram quebrados, mas a sua morte ocorreu relativamente rápido, entre 3 e 6 horas depois da sua crucificação, confirmando que o flagelo que ele sofreu foi extremamente severo. Também era comum que os soldados perfurassem o tórax da vítima com uma lança para se certificar de que a pessoa havia morrido. E esse golpe era feito geralmente do lado direito do tórax, possivelmente atingindo o ventrículo direito do coração. Mas apesar de todo esse sofrimento físico causado pela crucificação, o maior sofrimento de Jesus foi aquele causado por carregar o peso dos pecados de toda a humanidade. Hoje, Sexta-feira Santa, nós cristãos relembramos a morte de Cristo na cruz. Jesus Cristo é Filho de Deus e ele sofreu muito, como a gente viu, e morreu no meu e no seu lugar. Isso porque os nossos erros e a nossa falta de confiança em Deus nos separaram daquele que nos ama e nos criou. A Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos, estão separados da glória de Deus. E por mais que a gente tente, nós não somos capazes de nos salvar sozinhos. Deus então enviou seu Filho, que se fez homem como nós, e apesar de nunca ter pecado, pagou a nossa dívida pelos nossos pecados na cruz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É gratuito, já foi pago. E agora, o que a gente precisa fazer é crer. A Bíblia diz que se confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e com o nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Como o texto diz, no terceiro dia, contrariando toda a ciência humana, Jesus ressuscitou. É o que nós comemoramos na Páscoa. E hoje, Ele está vivo e te convida a crer.